Hola, yo soy el profesor Rafael y hoy día nosotros vamos a hablar sobre las figuras de linguagem. Em algumas aulas anteriores, nós falamos sobre as obras do poeta Federico Garcia Lorca e falamos sobre o sentido figurado em algumas expressões. Esse sentido figurado conota das figuras de linguagem. As figuras de linguagem fazem parte de todos os idiomas. Dentro da língua espanhola isso não vai ser diferente. Alguns nomes dessas figuras são muito semelhantes ao português. Hoje nós vamos falar especificamente sobre metonímia, ironia, pleonasmo e metáfora. Bom, olha aqui no slide. Figuras de linguagem. Quando se habla de figuras de lenguaje, estas se refieren a esas formas utilizadas en la literatura para dotar a las palabras o frases de mayor expresividad y significado. Las figuras de lenguaje también son conocidas como figuras retóricas o figuras literarias y son un recurso muy utilizado por los escritores. Entre las figuras de lenguaje se puede encontrar metáfora, hipérbole, eufemismo, ironia, símil o comparación, metonímia, sinestesia, antítesis, paradoxa. Essas figuras de linguagem, como já disse anteriormente, fazem parte tanto da língua portuguesa quanto da língua espanhola e de outros idiomas. Temos aqui um pequeno poema do poeta Federico Garcia Lorca. Olha aqui no slide. O poema se chama Canción del Mariquita, ou Canção da Joaninha. El mariquita se peina en su peinador de seda. Los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza. Por los patios gritan loros, surtidores y planetas. El mariquita se adorna con un jazmín sin vergüenza. La tarde se expone extraña de peines enredaderas. El escándalo temblaba rayado como una cebra. Los mariquitas del sur cantam em las azotecas. Bom, dentro desse texto nós temos algumas palavras que são diferentes, digamos assim, de um sentido literal. O uso de figura de linguagem dentro de poemas, de poesias e de obras literárias são comuns. Por quê? Através de algumas palavras ou de algumas expressões eu consigo dizer outras. Dentro dos poemas de Federico Garcia Lorca, como falamos na classe anterior, grande parte das figuras de linguagem tem uma conotação triste, que puxam mais para a ideia de morte, de falta de vida. Até porque era assim que o poeta se sentia durante a sua vida, sempre fechado, acobertado por algumas situações e utilizava, através da poesia e através das figuras de linguagem, uma maneira de expressar seus sentimentos. Bom, nós vamos falar agora sobre a utilização de alguns dessas figuras de linguagem. A primeira que nós vamos falar aí no slide é la metáfora. La metáfora, figura que consiste en usar palabras en un sentido distinto al que tienen, pero guardando cierta relación de semejanza. Temos aqui dois exemplos. Olha a primeira frase. Mi pensamiento es un río subterráneo. E um segundo exemplo que diz, las perlas de tu boca. A metáfora vai ter a ideia de dizer com outras palavras algo que tenha sentido com aquilo que queira dizer. Ou seja, é falar com outras palavras aquilo que se pensa, ou falar de uma maneira mais profunda, digamos assim. Na primeira frase que diz, mi pensamiento es un río subterráneo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Significa dizer que a pessoa tem um pensamento profundo. E na segunda frase que diz, las perlas de tu boca, as pérolas da tua boca. Nesse sentido, as pérolas representam os dentes, ou seja, os dentes sendo comparado a pérolas. Então, nessa ideia, nós temos uma metáfora. Uma segunda figura de linguagem que vamos falar é la metonímia, figura que consiste en designar una cosa con el nombre de otra,
com la qual se tem uma relação de cercania, de proximidade. Primeira frase que temos aí no slide é: representaram um Shakespeare. E na segunda frase temos: he leído mucho a Machado de Assis. Na primeira frase, representaram Shakespeare, eu tenho a ideia de dizer que o ator ou a atriz representou um papel perfeitamente, como as obras de Shakespeare, que são consideradas obras quase perfeitas. E na segunda eu tenho: he leído mucho a Machado de Assis. Li muito Machado de Assis. Nessa ideia, eu tenho uma contraposição entre a palavra Machado de Assis e suas obras. Quero dizer que li as obras de Machado de Assis, mas ao invés de determinar quais livros ou quais obras, eu utilizo o nome do autor. Dentro dessa perspectiva, eu tenho la metonímia. Uma outra figura de linguagem que está aparecendo agora no slide é pleonasmo. Dentro do português, nós temos uma palavra igual, de pronúncia igual, e que significa a mesma coisa. O conceito de pleonasmo é: se produce quando se utiliza uma redundância al emplear vocábulos que poderiam resultar innecessários para entender o sentido completo de uma frase, por lo general, com a finalidade de intensificar seu significado. Ou seja, dentro da ideia de pleonasmo, eu vou ter uma repetição que não é necessária, uma reafirmação daquilo que foi dito, que não tem necessidade alguma de ser falada. Temos aqui em exemplo duas frases. A primeira diz: te vi com mis propios ojos. E uma segunda que diz: Carlos salió para fora. Tem um pleonasmo empregado dentro das duas frases. Por quê? Não é necessário que eu diga que vi com os próprios olhos. Se eu vi, foram com os olhos. E na segunda frase diz: Carlos saiu para fora. Se saiu, também é para fora. Não existe uma necessidade de repetir. Porém, como se trata de uma figura de linguagem, algumas vezes a utilização desse pleonasmo pode não necessariamente representar um erro, mas sim uma ênfase dentro daquilo que quer ser dito, dependendo do texto. Por exemplo, poemas, que são sempre muito profundos. O outro que vamos falar é la ironia, ou a ironia em português. A diferença de uma palavra e outra está na sílaba tônica, do português e do espanhol. No espanhol eu digo ironia, com a sílaba mais forte lá no final. E essa diferença vai ter também dentro da língua portuguesa. Como definição, nós temos aí: ironia, figura que consiste em expressar uma ideia distinta de lo que se dice, através de recursos como o doble sentido ou o juego de palavras. A ideia da ironia, dentro dessa perspectiva, é dizer que vai existir um duplo sentido dentro daquilo que quer ser dito, mas que esse duplo sentido ele pode ser ou não malicioso e vai depender da forma como o ouvinte vai interpretar. Temos aqui duas frases. A primeira diz: era solo que me faltaba para cerrar mi dia maravillosamente bien. E uma segunda diz: hoy estoy animado como el oso perezoso. Na primeira frase, nós temos: era só o que me faltava para o meu dia terminar maravilhosamente bem. Percebam que dentro dessa frase, o tom de voz e a maneira como ela é dita, já se percebe uma ironia. Na segunda frase diz: hoje eu estou animado como o bicho preguiça. Também uma ironia. Bicho preguiça tem movimentos lentos, nunca está animado. Então, cabe dentro da ideia dessas duas frases esse sentido mais irônico. Uma outra figura de linguagem que nós vamos também falar agora seria a comparação, a hipérbole e a sinestesia. Cada uma dessas vai ter a sua utilização também. Símil, ou comparação, consiste em comparar duas coisas ou conceitos para dar uma ideia mais expressiva e caracterizada de uma de elas. Temos aqui como um exemplo a frase blanca como la nieve, ou seja, está fazendo uma comparação entre a cor branca e a neve. Uma segunda figura de linguagem que aparece aí é hipérbole. Se refere a quando se magnifica ou diminui de maneira exagerada uma característica de uma coisa em uma oração. Por exemplo,
Pedi desculpa 1000 vezes. E sinestesia. Esta figura consiste em atribuir uma sensação, seja auditiva, olfativa, visual, gustativa ou táctil, a um objeto al qual não lhes corresponde convencionalmente. Por exemplo, ella sintió el sabor frío de la derrota. Dentro do símil da comparação, nós vamos ter essa ideia de comparar uma coisa como outra. Dentro da hipérbole, vamos ter a ideia de grandeza, né? Dentro da frase diz, pedi desculpa 1000 vezes. E a sinestesia vai fazer essa comparação física, tátil, degustativa, como, por exemplo, ela sentiu o sabor frio da derrota. A figura de linguagem, como foi dito anteriormente, tem uma função primordial, principalmente dentro da literatura, de textos literários. Existem, pelo menos hoje, dentro da língua espanhola, 35 figuras de linguagem, cada uma com um sentido específico no uso. Como o nosso tempo é muito curto, não vamos conseguir falar de todas, mas as principais são essas. Vamos agora para as práticas. Temos aqui 2 atividades onde vamos estabelecer o que foi aprendido agora nessa aula. Primeira atividade. Eu tenho aí para vocês um quadrinho da personagem Mafalda, que trabalhamos lá na segunda aula. Dentro do quadrinho aparece Mafalda, o pai, o irmão e a mãe. Mafalda vem trazendo o pai juntamente com o irmão e fala: mandamos todos os dias um padre para que esta maldita oficina nos devuelva esto. Mandamos todo dia o nosso pai para o escritório para que no final do dia nos devolvam isso. Essa referência que a Mafalda faz com o pai, está destacada dentro do texto, chamou o pai de isso. O que seria esse isso, segundo a Mafalda? Seria uma hipérbole, uma coisa grande, uma grandeza? Seria uma ironia, um duplo sentido? Seria uma metáfora? Seria um pleonasmo? Ou seria uma metonímia? Dentro da frase, a Mafalda se refere ao pai como isso. Seria uma ironia. O isso que a Mafalda se refere é um homem triste, cansado, que não corresponde ao que o pai dela é. Então temos aí dentro dessa questão uma ironia. Numa segunda atividade, temos aí correlacionado em 2 colunas. Letra A, hipérbole. Letra B, ironia. Letra C, metáfora, pleonasmo, metonímia, símil e sinestesia. E ao lado, temos o que representaria o significado de cada uma dessas. Número 1, repetición. Número 2, grandiosidade. Número 3, comparación. Número 4, sensación. Número 5, relação de sentido. Número 6, doble sentido. E número 7, profundidade. Hipérbole representa uma grandiosidade. Grande como el cielo. Ironia tiene la idea de doble sentido dentro de lo que se habla. Metáfora tiene la idea de profundidad, hablar de manera más profunda, ¿sí? Pleonasmo tiene la idea de repetición, necesaria o no. Metonímia tiene la idea de relación de sentido. Símil tiene la idea de comparación. Y sinestesia tiene la idea de sensación, ¿no? Como explicamos antes, el sabor frío de la derrota. Bueno, la importancia de reconocer figuras de lenguaje está en el facto de que tal conocimiento, además de compreender figuras, es importante. Compreender a figura de linguagem dentro de sentidos literários nos leva a entender melhor os textos. Ter uma base fundamentada para isso, como leituras anteriores, conhecimento de mundo, e tudo isso vai ajudar muito a compreender as figuras de linguagem. Muito obrigado, e para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque, disponível aqui embaixo. Até a próxima!